Gente, vim aqui falar com vocês rapidinho enquanto eu faço as coisas dentro de casa, né? O último vídeo que eu fiz, eu dei um spoiler dos estudos que vão vir pela frente, né? É claro, né? Tô sem make, tô fazendo a minha comida, mas assim, hoje eu trabalhei bem aqui dentro e é o dia que a gente pode fazer alguma coisa, né? É o momento que a gente pode conversar com vocês, enquanto eu continuo fazendo minhas coisas, né? E hoje eu tava capinando lá fora, eu tava fazendo bastante coisa, graças a Deus minha casa tá toda arrumada, toda pronta, tá? E eu vim falar um pouquinho com vocês porque eu acho que surgiu uma dúvida no vídeo que eu postei, tá? O estudo bíblico tá lindo, gente. Os vídeos do estudo bíblico tá maravilhoso, tá? Espera que eu já volto rapidinho. Só socar aqui e já volto, pra não fazer barulho. Desculpa, tá? Mas pronto. Preste atenção, gente, ó. Vou dar uma dica pra vocês que falam assim, mas eu não gosto de estudar. Gente, vocês sabem a minha correria, né? Eu sou mãe, sou esposa, sou filha, sou irmã, sou tia, tá? Sou psicanalista, psicopedagoga, cabeleireira e N coisas, mas eu não deixo de estudar, tá? O momento que eu tô aqui dentro de casa fazendo minhas coisas, ou até mesmo lá fora capinando, eu tô com fone. Eu pego os livros, coloco os livros em áudio e vou estudar. Então, fazendo o estudo que eu tava fazendo com vocês, tá? O estudo de sábado, tá bom? Lá de Papo com a Pri, tá? Dá um pulinho lá no YouTube, coloca de Papo com a Pri, tá? E vocês vão ver os estudos que estão lá. Gente, estão maravilhosos, tá? Estudo, assim, a nível superior na área da teologia. Então, eu queria passar pra vocês algo que eu falei e que pode estar trazendo um bug na cabeça de vocês sobre os 24 anciões, que se encontra no livro de Apocalipse 10, tá? E eu vou falar com vocês a respeito disso e eu acho que é algo maravilhoso, tá bom? Eu acho assim que é algo surpreendente. Vai dizer assim: e os 24 anciões se prostraram e adoraram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, colocando suas coroas diante do trono e dizendo: Tu és digno, ó Senhor, e o nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque criaste segundo a tua vontade. Aí preste atenção, quando a gente fala sobre os 24 anciões, a gente vai falar sobre os 12 do Antigo Testamento e a gente vai falar sobre os 12 do Novo Testamento, correto? Concordam comigo? Vamos lá. Foram 12 pessoas, 12 que lutaram, as 12 tribos, tá? De Jacó, dos filhos de Jacó, tá? Aí José, ele sai e bota os 2 filhos dele, tá? Então vamos lá, calma aí. José sai, tá? Calma aí. José sai e entra os 2 filhos dele, Efraim e Benjamim. Concordam? Concordam comigo que sai José e entram Benjamim e Efraim, né? Então, o que acontece? Saiu Benjamim, saiu José, entrou Efraim e Benjamim. Concordam? Então tá. Aí, são 12 tribos lá. Eram os 10 filhos de José. Eram os 10 filhos de Jacó. Aí entra 2, tá? Sai José e entra Efraim e entra Benjamim. Concordam? Tá? Vamos lá. Aí, o que acontece? Porque Benjamim era uma tribo bem grandinha, tá? Então, era 2 meias tribos, tá? Então, vamos lá. Aí, a gente pula lá pro Novo Testamento, tá? No Novo Testamento, vocês sabem que o Novo Testamento tem o livro de Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles veem as mesmas coisas, só que escritos de forma diferente. Concorda? O livro de João não é um livro sinóptico, tá? Porque é um livro já totalmente diferente, tá? E o livro de João, ele vai falar sobre o quê? Ele vai dar mais a ênfase, porque João, ele pregava também para os filósofos daquela época, assim como Paulo, tá?
Então, Paulo estuda dá aula na escola de Tirano. Paulo discorre na escola de Tirano, tá? E ali Paulo ele começou a ter contato com os filósofos. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta lá nos 24 anciões, tá? Então, quando a gente vai ver lá no Concílio de Jerusalém, por que houve o Concílio de Jerusalém? Primeiro, né? Então, vou esmiuçar para você. O Concílio de Jerusalém acontece por causa de Pedro e Barnabé. O que aconteceu? Mas Priscila, o que aconteceu? Gente, aconteceu o seguinte. Os gentios, depois da morte de Jesus, tá? O verdadeiro testamento, ele só entra em vigor com a morte de Jesus, tá? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João ainda não é o testamento de Jesus. Jesus está trilhando ali para cumprir tudo aquilo que foi dito a respeito dele desde o princípio até agora, até agora que eu falo é aquele momento, tá? Então, em 3 anos e meio, Jesus cumpre tudo, tá? Jesus vai cumprindo tudo que foi dito a respeito deles. Então, quando Jesus morre e ressuscita, aí entra em vigor a nova lei, tá? A nova lei, preste atenção no que eu tô falando, tá? Entra em vigor a nova lei, o Novo Testamento. Vocês estão entendendo? Ah, Priscila, mas a lei... Jesus vai dizer assim, ó, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. E somente quem cumprisse toda a lei podia transformar. Entendeu? Então Jesus, ele cumpriu tudo que foi dito a respeito dele para que ele pudesse transformar a lei. Aí ele vai transformar a lei em graça, tá? Quando você entende isso, você entende as reformas que foram feitas, tá? Então, quando você entende essa parte da reforma, vamos lá, deixa eu pegar para vocês porque eu tenho que mostrar tudo para vocês direitinho, porque a gente está falando de Jesus e a gente não está falando de qualquer pessoa, e a gente não está falando de qualquer livro, tá? A Bíblia vai dizer que no livro de Coríntios 15, do 8 ao 9, ele fala assim, ó, Paulo vai dizer que ele era o último apóstolo dos derradeiros, tá? Paulo vai dizer, tá? Aí, no livro de 2 Coríntios 3:11, vai dizer, portanto, se o sistema antigo foi substituído e era cheio de glória, muito mais seria o novo agora, tá? Muito mais glorioso seria o que há de vir, tá? Muito mais glorioso é o novo. Então tá, se Paulo fala no livro de 2 Coríntios 3:11, portanto, se o sistema antigo foi substituído e era cheio de glória, mais glorioso ainda seria o novo, que permanece para sempre. Por que para sempre, gente? Porque o sacrifício de Jesus foi suficiente, gente. Então, aqueles ritos antigos que aconteciam do sacrifício, dos animais que eram sacrificados, que precisava todo ano, ó, presta atenção, ó, todo ano era necessário levar os animaizinhos para poder serem sacrificados no templo. Por quê? Por que todo ano? Porque o dízimo, a oferta era feito anual. Todo ano eles tinham que levar o animal, criar o animalzinho em casa, tá? Eles criavam o animalzinho em casa. Então esse animalzinho, ele era criado durante um ano, tá? Aí durante aquele ano, eu levava lá, aquele ano, no final do ano, digamos agora, que é março, né? Rosh Hashanah. Aí eles pegavam o animalzinho e levavam lá no templo, tá? No dia do perdão, dia do Yom Kippur era o dia do perdão. Então ele pegava aquele animalzinho, levava no templo para perdoar o pecado que ele cometeu. Então isso era sempre, era constante. Tinha que ir no templo sempre, entendeu? Para poder, porque assim, não era suficiente, porque aquela morte daquele animalzinho só para aquele ano. E quando a Bíblia fala assim que o sacrifício é o quê? Para sempre, permanece para sempre, porque ele está falando agora de um sacrifício que foi suficiente, que é o sacrifício de Jesus. Então, o sacrifício de Jesus, ele se tornou suficiente por toda a eternidade, tá?
A lei nova que entrou em vigor através da crucificação e da ressurreição de Jesus, ela vigora eternamente. Não foi uma lei que precisasse ser reformada. Porque a lei de Moisés foi reformada, a aliança de Moisés foi reformada. Entendeu? A aliança de Moisés foi reformada. A aliança de Davi foi reformada. A aliança de Abraão foi reformada. A aliança do Éden foi reformada. A aliança de Adão foi reformada. A aliança deuteronômica foi reformada. Tá? Então, todas as alianças foram insuficientes porque tiveram problemas. Aí Jesus teve que descer para poder nos livrar do peso, porque nós estávamos devendo ao Senhor Deus. Nós estávamos devendo a Deus, entendeu? Nós estávamos em débito com Cristo, com Deus, tá? Aí Cristo teve que vir. Então, no momento que nós entramos com débito, e naquele tempo, gente, presta atenção no que eu vou falar com vocês, meus alunos, hein? Espera só um pouquinho que eu vou mexer aqui. Então, naquele tempo, tá? No âmbito espiritual, a moeda de troca é o sangue, tá? No âmbito espiritual, prestem atenção que isso é muito sério que eu vou falar com vocês, tá? Por que você vê tanta maldade acontecer aí? Por que você vê tanta maldade acontecer com crianças? Porque a moeda espiritual é o sangue. Deus, ele entregou o filho dele para que ninguém sofresse mais. O próprio filho dele pagou o preço da humanidade nas costas dos meus pecados para que ninguém mais sofresse. Porque se você olhar a Bíblia, e eu amo um versículo que eu amo ele, tá? Porque eu me sinto, sabe? Eu sei que a gente está falando de uma forma alegórica, mas se você olhar Ezequiel 16, Deus abomina quem pega seus filhos e coloca no forno de Moloque. Deus ama as crianças, Deus protege as crianças. A Bíblia vai dizer que delas são o reino dos céus. Então, toda vez que o povo vizinho pegava as crianças para sacrificar e Deus mandava, gente, Israel só se protege. Israel não ataca, Israel se protege. Quando Israel ataca é porque alguém tá lá, tá? Então, quando Deus manda assim para atacar o povo vizinho, é porque o povo vizinho estava causando muita atrocidade. Aí o povo vai questionar sobre Jonas. Por que Jonas não quis ir lá pregar em Nínive? Porque aquele povo de Nínive pegou a família de Jonas, estuprou as mulheres, estuprou crianças, cortou, degolou os maridos, tá? E Jonas estava com raiva daquele povo. Por isso que Jonas não quis pregar para aquele povo. Entendeu? Aí Deus vai falar assim: olha, Jonas, você tem mais pena de uma lagartixa e um pezinho de abóbora do que do povo de Nínive? Aí Jonas teve que ir lá, entrou dentro da barriga do peixe. Deus monta um cenário, porque o deus daquela cidade era Dagon, tá? E Dagon, ele tinha forma de peixe, tá? E quando Jonas é vomitado ali na praia, o povo acredita realmente que Deus estava tentando livrar, e o povo começa o quê? Jejuar. Olha só, o povo ninivita, bárbaro, terrível, começa a jejuar. E Deus ali livra aquele povo por um certo período de tempo. E eles não eram um povo judaico não, tá? Eles eram ninivitas, bárbaros, que ouviu a correção do Senhor e se colocaram na posição, tá? Então, Deus não gosta. Deus gosta sim. Deus é a ordem e decência. Se você seguir a ordem dele, você vai ser abençoado. Se você não seguir, e você não vai ser. Então tá, então voltando. Então, o sacrifício teria que ser suficiente. Jesus vem, vai lá, paga o preço, porque devíamos a Deus, não tínhamos condições de pagar, e o diabo estava nos instigando, porque ele roubou a coroa de Adão e se tornou o quê? Deus dessa terra. Tá? Ele não perdeu o poder não, ele continua com poder. Só que com a morte de Jesus, nós agora fomos colocados, segundo Colossenses, assentados com Cristo na região celestial. E colocou toda a potestade e principado e dominadores e tudo aquilo o escabelo dos nossos pés. Mas Priscila, o que significa escabelo? Gente, não tem aquele puffzinho, aquela poltroninha assim, que você coloca o pé?
Quando você está cansado, que você quer descansar o pé, aquele era de cabelo. É quando o rei sentava no trono e ele tinha aquele puffzinho para descansar o pé. Então Deus hoje, mediante a Jesus Cristo, pegou todo aquele que acredita no sacrifício de Jesus e colocou como escabelo dos pés. E nós, que acreditamos em Jesus, estamos sentados com ele. Olha só que importante, gente. Por isso você fala, precisa. Gente, eu quero a graça. A graça me tornou herdeira de algo terrível e tremendo. De um poder descomunal. Entendeu? E esse poder, ele foi dado a todo filho. Todo filho tem esse poder, tá? E eu acho que você acha que eu vou perder isso? Não, claro que não, porque eu sou inteligente, né? E isso aí é que Jesus gosta. Aí preste atenção. Jesus morreu e Jesus nos colocou assentado com ele nas regiões celestiais, né? Correto? E é muito lindo quando você entende que quando Jesus faz isso, quita o débito. Quitou. Acabou, não tem mais débito, não tem mais tributo. Tudo aquilo que for cobrado, tá? Presta atenção. Tudo aquilo que for cobrado em cima dessa dívida paga, que foi paga com o sangue de Jesus e foi assinado com sangue e é perpétuo, porque aqui, ó, 2 Coríntios 13, e eu peguei muitos versículos, tá? Foram 8 versículos no total, confirmando isso aqui, tá? E quando você pega e você vê que é um débito, é um pagamento perpétuo, tá? É um pagamento para toda a eternidade. Aí você vai entender que muitas das vezes dentro das igrejas as pessoas não ensinam pra gente isso. Sabe por quê? Porque enquanto eu não conheço, eu estou sempre na mão de alguém. Quando eu passo a entender a Bíblia da forma íntegra que ela é, com os versículos que muitas das vezes as pessoas não querem ler. Sabe por quê? É mais fácil ouvir outra pessoa falar do que pegar a Bíblia e vai ler. Eu tô falando com vocês aqui, mas eu tenho uma Bíblia aqui, tá? Aberta aqui do meu lado. E quando você lê, tá, gente, tá feinha, tá desgastadinha, mas é essa que eu amo. Eu tenho Bíblia nova, mas eu não gosto, tá? Porque essa tá toda rabiscada, tá toda rasurada, eu boto mesmo porque eu amo ler a Bíblia. Então, quando você entende que esse débito, preste atenção, esse débito, ele foi quitado com a cruz e é perpétuo. Todo aquele sacrifício que era feito no templo antigamente, acabou. Porque teve alguém. Porque o véu que as pessoas acham que é um véu fininho, não, aquilo tinha a espessura de um palmo de mão, gente. Olha que a minha mão não é grande, minha mão é pequena. Mas aquele véu era tão pesado que tinha uma espessura de um palmo. Então aquele véu se rasga, abrindo o caminho agora para a nova aliança, tá? E a gente está falando agora de Apocalipse, né? De Apocalipse. E a gente está falando sobre o quê? Sobre o Cordeiro. O Cordeiro que morreu, mas lá atrás ele fala com João assim, João, vai ter um de vocês que vão me ver em plena glória. E não vão morrer até que me vejam. Olha só, quem vê? João, o amado, discípulo amado. Né? Então, você está se sentindo aquele discípulo amado? Que Jesus está falando assim, olha, eu tenho algo para fazer na sua vida e não importa o cenário que você está vivendo, eu vou fazer, porque eu sou Deus, tá? Já volto, espera só um pouquinho que eu vou mexer na minha carne. Aí, o que acontece? Mexendo na minha carne, tô fazendo minha comida e falando com vocês. O que acontece, gente? Acontece que quando João vai para a ilha de Patmos, João tem a maior revelação de toda a história da igreja. Ele vai ver aquela ovelhinha muda, aquela ovelhinha, aquele amigo, né? Aquele senhor que outrora todo sujo de sangue, todo ensanguentado, todo ferido, com as costas toda retalhada, entendeu? Que morreu e que é encontrado nu lá na praia. Olha só, Jesus é encontrado nu na praia para falar assim, Pedro, apacenta minhas ovelhas. E por isso que eu fico muito brava mesmo, gente. Sabe por quê? Porque pastorear é algo tão lindo, é algo tão perfeito. Ser pastor, gente, é algo tão lindo, que quando Jesus foi encontrado nu na praia esperando eles, porque eles estavam tão desesperados, que após aquela crise da morte de Jesus, eles voltaram o quê? Voltaram de novo para os trabalhos deles.
Eles ficaram tão deprimidos que eles voltaram de novo para pescar. Aí Jesus vai lá, ressuscita, encontra alguns no caminho de Emaús, né? E daqui a pouco ele aparece na praia nu. O que ele estava fazendo ali? Adão estava nu. Aí, quando encontrou Jesus, botou o quê? Tava cheio de folha de figueira. A erva brava. Ó, tem um estudo da figueira, do sicômoro aqui. Dá um pulinho lá, tá? No meu Facebook, que você vai ver todos os conteúdos de graça pra você. Não tem problema. Ah, não tem dinheiro, vai estudar, porque conteúdo tem. Você não lê porque você não quer. Aí eu lamento, né? Então, vamos lá. Aí, Jesus vai lá e tá fazendo o quê? Apagando aquilo lá do jardim, gente. Jesus tá apagando lá. Entendeu? Jesus tá apagando aquilo lá do jardim. Aí, o que acontece? Jesus apaga, Jesus aparece nu, de novo na ingenuidade dele, de novo traz aquela coisa, a perfeição, né, do início, aquela, sabe, aquela pureza do início. Aí Pedro vai lá e cobre Jesus, assim como Deus cobriu o Adão, né? Deus sacrificou Jesus, Pedro vai lá e cobre Jesus. E sabe o que Jesus fala para Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. 3 vezes Jesus falou com Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus estava apagando 3 vezes que Pedro negou. Quantas vezes Deus manda a gente fazer o que é certo, e a gente está sempre fazendo o que é errado. A gente está sempre preferindo fazer o que é errado do que fazer o que é certo. E Deus está chamando a gente para viver coisas novas, coisas tremendas, coisas maravilhosas. E muitas das vezes a gente não entende esse cenário que Deus quer para a nossa vida. Aí você vai ver, sabe o quê? Deus colocar a coroa nos 24 anciões. Jesus colocar essa coroa. E João, o discípulo amado, o discípulo que foi até para a ilha de... Sabe por que João foi para lá, para a ilha de Patmos? Porque João, ele não se submeteu às ordens tá na ponta da língua, esqueci, tá? O nome dele agora, mas depois eu vejo pra vocês, tá bom? João não se submeteu às ordens daquele rei tirano. João não se submeteu às ordens dele. Aí João foi jogado numa ilha de Patmos porque ele não se calou, ele não se curvou a um Deus estranho. Ele não se curvou a um Deus que muitas das vezes não permitia adorar Jesus. Então João preferiu ir para a ilha. E quantos de vocês estão numa ilha? E quantos de vocês estão isolados da sociedade, né? Porque não se curvou ao sistema. Porque preferiram muitas das vezes até saírem da igreja, né? Aonde estava vendo muita coisa errada. Gente, o que eu mais recebo são pessoas ligando para mim e buscando ajuda, buscando psicanálise, porque muitas das vezes estavam felizes dentro dessas igrejas, mas começaram a ver coisas erradas e se desviaram. Eu fiz um artigo falando sobre desigrejados, que não são desigrejados. São pessoas que não aceitaram o sistema, que não aceitaram as coisas feias e as coisas fúteis e inúteis que têm acontecido muitas das vezes dentro do templo. Entendeu? E quem tá lá tem o pastor que merece. Tem o líder que merece, porque tá lá porque quer. Porque ninguém tá te atando. Aí estão debaixo de líderes do quê? Líderes narcisistas, líderes dominadores, entendeu? Que estão fazendo tudo o que quer. E estão com medo, eu não vou, eu tô fazendo para Deus. Gente, tudo bem. Mas João poderia fazer para Deus. Mas João preferiu ir para onde? Para a ilha de Patmos. João preferiu adorar onde? Paulo preferiu... Gente, é o ministério de Paulo. Daqui a pouco eu vou dar um desfecho para vocês. Mas olha o ministério de Paulo. Passou mais tempo na prisão. Então quer dizer que Paulo era desigrejado? Porque passou mais tempo na prisão do que dentro de uma igreja? E me fala de Pedro. Me fala aí. Pedro e Silas na prisão. Desigrejado também? Ah, não brinca. Me fala aí, gente, de João na ilha de Patmos. João estava desviado então, né? Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir a nossa mente para pregar o verdadeiro evangelho. Foi na ilha de Patmos que João teve a maior visão da história dele. Gente, eu falo para vocês que teve tempos aqui, vou fazer 25 anos com Carlinhos e vou fazer 22 anos aqui, morando aqui. E nesse tempo que eu comecei a morar aqui, eu não tinha igreja ainda, tá? Eu não tinha ainda igreja. Volto já, vou pegar a panela aqui.
E eu lembro que quando eu vim pra cá, vocês sabem, já ouviram, né, falar, já ouviram falar que a minha visão é aberta. Desde criança eu tenho visão aberta, né? E a única forma que eu encontrei de proteger o meu filho, Kaique, foi orando dentro da minha casa. Eu, assim, não tive a experiência de aprender oração com muita gente, né? Mas eu comecei a orar dentro da minha casa e começou a dar certo, né? Comecei a repreender, começou a dar certo. E eu comecei a fazer todos os dias cultos na minha casa, né? Quando chegava a tarde, eu ia pro meu quintal e eu ia fazer meus cultos no meu quintal. E foi a maior experiência que eu tive da minha vida com o Senhor. Foi aí que o pastor Antônio me viu orando. E pediu, enquanto ele orava aqui perto, eu estava no meu quintal e ele estava fazendo uma obra aqui. Ele falou, depois ele comentando comigo, ele falou assim, eu orei ao Senhor para você vir para minha igreja me ajudar no meu ministério. E eu fui, fiquei com ele, fiquei lá naquela igreja durante 15 anos, né? Ele morreu quando, eu acho que eu estava com 4, 5 anos de ministério lá, ele faleceu e ele me treinou dentro da minha casa, ele vinha para cá me treinar, né? Ele conversava com a gente, passava uma tarde com a gente. Entendeu? Me treinou em muitas coisas. Hoje, se eu sou a mulher que eu sou, eu agradeço a Deus por ter colocado um pastor para me educar. E ele era homem, né? Ele era um homem de Deus, mas também homem. A gente via a humanidade nele. Tinha defeitos, mas uma coisa que eu aprendi com ele muito grande foi reconhecer meus erros, tá? E uma vez eu passamos por uma situação onde ele me disciplinou, eu não fiz nada de errado, mas eu fui omissa. E eu podia contar a verdade toda, não contei a verdade toda, e ele me disciplinou, e foi um problema dentro da igreja que todo mundo viu. Ah, a Priscila tá em disciplina, por que a Priscila tá em disciplina? E aí a igreja ficou em fogo e ele me tirou da disciplina, né? E eu reconheci assim, eu falei, eu não vou apontar o dedo para ninguém. E você é líder, o senhor sabe o que fazer e o senhor faça, né? E naquele momento, né, a gente conversou, aí depois teve o perdão, né? Eu fiquei triste, eu cheguei em casa chorando, meu marido também ficou bravo, né? Mas ele veio aqui, ele falou, Priscila, me perdoa, em nome de Jesus, o que eu fiz com você. E quero te pedir perdão e quero te falar pra você não desistir do teu chamado. Aí ele sabia que eu tinha visto, né? Que ele ia partir. Durante 3 meses eu fiquei com isso dentro do meu coração e ele falou, eu sei que você sabe que eu tô indo embora. E ele reuniu os oficiais dele para falar que ele ia embora. Foram 90 dias no monte que ele fez. E quando ele foi embora, gente, quando ele desceu a sepultura, eu vi o Senhor em forma de neblina, de nuvem, dentro da igreja. Não foi só eu que vi não, tá? A igreja toda cheia de fumaça até a canela. E as nuvens rodeavam assim o pedestal do caixão dele. Gente, que coisa linda. Aí eu te falo, eu tenho um exemplo de pastor. Eu tenho um exemplo de pastor e é assim que eu quero ser. E, irmãos, eu não quero nada menos do que ele. Porque todo líder, ele vai preparar pessoas maiores que ele. Eu penso assim. Eu aprendi assim. Eu aprendi com ele, sentada muitas das vezes. Aquele homem chegava aqui dentro da minha casa e o Kaique estava passando mal, ele chegava a doença ir embora. Ele chegava a doença ir embora. Ele orava e falava sai. Tinha dia que eu tava ele na casa dele e eu aqui na minha casa, doente. Teve um dia que ele falou assim, Priscila, Deus me falou que você tá passando mal. E eu falei, tô mesmo, pastor. Ele falou, pois bem, sabe o que aconteceu com você? Você orou tantos outros que você não se revestiu. Porque nem sempre você pode orar para as pessoas, que nem todo mundo que pede oração quer oração. Às vezes quer tirar o peso espiritual das costas dele e vem para cima de você. Aí naquele momento ele transferiu unção para mim. Foi a primeira vez que eu vi transferência de unção. Então, voltando ao nosso caso, a gente tem que aprender com os nossos erros. Gente, errar, todo mundo vai errar. Agora, reconhecer e admitir o erro é só para quem é nobre. E ali João foi jogado na ilha de Fátimas e teve visões. Entre todas aquelas visões, João viu 24 anciões sentados em seus tronos, gritando, louvando, honrando ao Senhor. E eu trago agora três desses anciões foram trocados dos seus tronos. Ah, Priscila, Bíblia. 3 desses anciões abriram mão do trono por omissões, por ganâncias,
por idolatrias, e Deus os substituíram. Judas andou com Jesus, tinha um trono dele, mas a ganância de Judas tirou ele do trono. Judas vendeu Jesus. Às vezes você está mesmo liderando, está do lado de Jesus, mas está vendendo Jesus. Está vendendo, está trocando Jesus. Está beijando no rosto de Jesus para atrair Jesus. Judas perdeu o trono dele. Vem Dan, a tribo de Dan. A Bíblia vai dizer que a pedra de Dan é a pedra do polimento, sapir, a pedra do polimento, tá? A pedra do polimento é a pedra de Dan. A pedra dele representava o caráter dele e ele sucumbiu, sabe por quê? Fez bezerro de ouro para adorar. Além de Dan adorar o bezerro, Dan colocou a tribo dele todinha para adorar. E além de Dan adorar, sabe o que ele fez? Ele invejou Efraim, que também estava com bezerro de ouro. Aí sabe o que Efraim e Dan fizeram? Pegaram a descendente de Judá, bisneto de Moisés, para poder ser, sabe quem? Sacerdote, pagando um salário para que eles cuidassem do templo. E naquele tempo não poderia, porque o sacerdote só era permitido mediante a tribo de Levi, a descendência de Arão. E eles burlaram a regra. Imagina, Siló aqui, imagina que o templo era em Siló aqui. E eles foram para cá, constituíram bezerros de ouro para adorar. Dan e Efraim. Aí sabe quando a gente vai lá pro Novo Testamento? Lá em Apocalipse vai falar sobre quem? Sobre os 144 mil. E lá você vai ver que não tá o nome de Dan, que não tá o nome de Judas, tá? Você não vai ver o nome de Dan lá na tribo dele, os 12, né? Você não vai ver lá a tribo de Dan, não. Sabe por quê? Porque Dan sai. Dan é cortada, Dan é vetada de entrar. Aí você vai ver Efraim ser substituída. Por quem? Aí volta o pai, José, para assumir o posto da tribo de Efraim. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Por quê? Porque Deus prometeu a José. Oh, eita terra, Deus prometeu a José. Porque José foi fiel. José foi fiel. Por José ser fiel, a descendência dele perpetuaria e transcenderia. Oh, aleluia! Transcenderia todo aquele cenário caótico que o filho dele levou o povo a adorar bezerro. Aí José volta, toma o posto. Judas sai. Dan sai. Aí presta atenção, no lugar de Judas entra quem? Matias. No lugar de Efraim entra quem? José. E agora presta atenção, meus professores, não sei se esse vídeo vai rolar, não sei se não vai, mas presta atenção, eu tenho uma suposição. Quem assumiria o trono de Dan, que está vazio? Quem? Quem assumiria o trono de Dan que está vazio? Qual é o profeta? Qual é o líder? Qual é o derradeiro que vem trazendo, que é chamado pelo próprio Jesus e vem trazendo todo esse conjunto de leis e mandamentos e princípios de luta e perde a cabeça por causa desse evangelho? Paulo. Eu acredito que Paulo está sentado no trono juntamente com os 24 anciões. Porque um trono, por causa de Dan, ficou vazio. E você acha que Deus, ele não honraria um homem que foi capaz de perder a cabeça, de sacrificar a tua vida? Ele não teve medo de largar 20 anos de estudo judaico para passar 14 anos estudando a nova lei. Muitas das vezes a gente tem que abrir mão de quem a gente acha. Ah, eu acho. Não, não tem eu acho. A Bíblia é certeza. Ela não te traz dúvida.
Quando você estuda isso aqui no sentido original, para terminar, vai fazer 40 minutos nossa aula e eu não vou me estender mais. Quando eu pego a Bíblia, ela foi escrita de uma maneira que o brasileiro pudesse entender. Só que o que está escrito aqui, ele tem um princípio, tem uma cultura. Então eu preciso voltar à cultura para aprender. Eu preciso voltar à cultura para eu saber o que tem escrito aqui. E muitas das vezes tem muito crente judaizando o cristianismo. Cristianismo não é religião. Cristianismo não Quando eu pego o judaísmo, ele é uma religião. O cristianismo não. Jesus era judeu. Jesus era judeu. Por isso que ele vem cumprindo tudo que foi dito a respeito dele. Por isso que ele vem cumprindo tudo que foi dito. Para que ele pudesse o quê? Agora transformar a lei. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído, olha só, foi transformado, era cheio de glória, muito mais glorioso é o que permanece para sempre. 2 Coríntios 3:11. Dá uma lida lá. Corre atrás do verdadeiro evangelho. Corre atrás de viver na íntegra as coisas boas do verdadeiro evangelho. Hoje eu vivo o verdadeiro evangelho. Hoje eu não vivo mais religião. Antes eu vivia. Você me via com um blusão aqui. Você me via sem meu mega ré achando que eu era santa. Até que Jesus chegou para mim e falou assim: você é hipócrita. Eu escutei dentro do meu ouvido. Sabe por que eu escutei aqui dentro do meu ouvido? Porque ele não estava dentro. Porque eu achava que ele estava dentro. Porque quando Deus fala de fora para dentro, quando ele fala no teu ouvido, é porque ele não está dentro. Hoje eu sinto Deus aqui, ó. Minha alma, no meu âmago. Hoje eu posso sorrir, eu posso brincar. Muitas das vezes vocês vão me ver chorando, sabe por quê? Porque hoje eu fico triste com o evangelho que está sendo pregado aí. Eu fico muito decepcionada com o verdadeiro evangelho que está sendo pregado. E isso aqui, gente, muita coisa eu descobri sozinha. Depois, quando eu vi assim, não, tem alguma coisa errada, não tá batendo, não tá preenchendo, não tá preenchendo. Quando eu comecei a mergulhar mais profundo, ele falou assim, o Senhor falou para mim: minha filha, eu tenho algo para te dar. Eu tenho um sobrenatural na palavra para te dar. Mergulha. Abre mão da tua religiosidade, porque eu quero te fazer ver coisas inefáveis na minha presença e na minha palavra. E foi onde eu me desprendi de toda a religião e comecei a buscar o conhecimento da palavra. E vou ser sincera para você, eu sou uma mulher realizada. Sou uma mulher realizada porque eu não me canso de conhecer aquilo que Deus tem para minha vida. E hoje a gente tem aqui o Ministério Tetelestai, Projeto Tetelestai. E eu não imaginava estar na frente de um projeto, porque não foi algo que eu planejei para mim. Eu planejei ajudar, eu planejei estar. Só que tem um momento que nós temos que abrir mão do timão e colocar ele na mão do Senhor Jesus. E hoje eu estou vivendo, sabe, os maiores e os melhores momentos da minha vida. Ainda que algumas coisas não é o que eu desejava viver. Mas eu tô vendo, sabe, jovem chegar a mim e falar assim: me disciplina, porque eu sei que eu tô errado e eu quero que tá na posição. Jovem vir aqui e pedirem para ser disciplinados, tá? Para poder viver em Cristo, porque estão com medo de morrer e descer a sepultura sem Cristo, fazendo o que é errado. Jovens agora que vão se casar, jovens que pediram para ser disciplinados, jovens que estão me ligando: ah, tia, eu preciso de ajuda, entendeu? Então, eu fico muito feliz, sabe? Algo que meu filho me falou e me fez tomar essa decisão. Kaique chegou pra mim uma vez e falou assim: mãe, o que eu vejo a senhora, quando eu vejo a vida da senhora, eu vejo os profetas antigos lutando para que o verdadeiro evangelho fosse pregado na terra. E eu vejo a senhora como um dos profetas na terra. E então, não se preocupa não, mãe, porque a minha pastora sempre foi a senhora. Porque se eu sou o que eu sou, é porque eu tive exemplo dentro de casa. E se eu não me desviei, é porque a senhora foi a minha pastora que me puxou no momento que muitas das vezes eu estava me desviando dentro da casa do Senhor. Então eu louvo a Deus pela vida do meu filho. Eu louvo a Deus por Deus ter me colocado nessa posição. Eu louvo a Deus pelo cenário de dor que eu passei, de sofrimento. Eu pensei que eu ia morrer outro dia atrás. Tempos atrás, 3 meses atrás, eu pensei que eu ia morrer, né? Cheguei a ter sintomas assim violentos
de tristeza profunda, tive que voltar a tomar de novo medicamento, tive que voltar de novo a dar uma parada no salão, né? E agora a gente tá voltando com tudo, porque a tristeza foi tão profunda, mas tão profunda que quebrou a minha alma. Só que depois de 3 meses o Senhor me falou, entendeu? Você precisava sentir essa dor para você se posicionar. Porque se você não sentisse essa dor, talvez você nunca estaria nessa posição que eu te coloquei hoje. Então, muitas das vezes, você só está passando o que você está passando, porque você não está ouvindo o chamado de Deus para sua vida, assim como eu. Você não está ouvindo, tá? E se você não tomar posição, se você não entender que para viver Cristo tem regras, e as regras não são suas, não é você que está no comando, não é você que manda. Quando você vive Cristo, quando você segue Cristo, não é você que manda. Existem regras, existem princípios. E esses princípios para viver Cristo não podem ser quebrados. Ah, mas eu vou fazer isso aqui, é um mal maior, um bem menor. Não, existe uma regra, e a regra está aqui. Nem em mais, nem em menos. Nem mais, nem menos. Tem que ser exatamente aquilo que a Bíblia fala. Porque se você não entender isso, sabe o que vai acontecer com você? Pode ser ou substituído, ou você pode ser excluído. Passar uma vida inteira dentro da presença. Mas naquele grande momento você não conseguir ver os 24 anciões sentados no trono dele e no meio Jesus lá. Eu quero esse momento. Eu quero esse momento para minha vida. Eu quero viver isso. Eu quero viver o que João viveu. Então tá na hora da igreja começar a se posicionar, a dizer não para onde está errado, a viver realmente o verdadeiro evangelho. Porque se você se calar, até as pedras clamarão. E se as pedras não quiserem, até a mula volta a falar. Mas o evangelho do Senhor vai ser pregado. E talvez o seu lugar de honra seja dado para outra pessoa. Beijo, paz de Cristo. E tenha um ótima semana, tá bom? E eu profetizo sobre a sua vida que a graça do nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês até a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E você diga amém, se você aceitou essa palavra no seu coração. E eu profetizo que tudo dentro da tua casa vai mudar, até o momento que você se posicionar. Deus está fazendo algo na tua vida. Deus está renovando, Deus está trazendo um novo para você. Viva Cristo, independente do que estão fazendo aí fora. Faça você a diferença. Seja você a diferença. Pregue você o verdadeiro evangelho. Porque através da sua vida, muitos outros virão e verão o que Deus tem feito através da sua história. Fará através da história de outras pessoas também, tá? Paz de Cristo. Beijo.